filósofo, o nome dele é Theodor Adorno, ele é de 1903 a 1969. Ele, o que ele se propôs a fazer? Estudar a época, né? O pensamento da época, o que estava acontecendo. Então ele cunhou o termo indústria cultural. O que ele queria fazer? Ele falou que a indústria cultural, ela impede a formação dos indivíduos autônomos. Lembra que a gente conversou sobre aquela ideia de ir no shopping, né? Que vocês falaram pra gente no final que vocês não vão livremente, que ela meio que impõe pra gente esse consumo exacerbado. Então, o que ela faz com a gente? Ela impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo para comprar, consumir cada vez mais. E ele falava assim que pensar filosoficamente a realidade vigente, o que ele se propôs a fazer. E ela passava por várias transformações. Por quê? Estava passando da época, a época dele, passou a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então, o que estava acontecendo na época? Havia o fortalecimento do comércio após as revoluções industriais. Então, o capitalismo começou nessa época e veio com força total. Então, o que é a ideia do capitalismo? Os valores humanos estavam sendo deixados de lado para o quê? Para ficar vigente o interesse econômico. Então, todos nós passamos a funcionar em visão do interesse econômico. E o que acontecia que o Adorno começou a estudar? O que é a cultura de massa? É começar a produzir muita coisa, aí você pensa assim, nossa, eu vou comprar aquele celular que eu quero ser diferente. Vou comprar aquele tênis que eu quero ser diferente. Aquela calça, nossa, eu tenho que ir no shopping comprar tudo aquilo, isso vai ser diferente. Só que no final, se todos pensarem igual, vocês vão ficar todos iguais. Como se fosse o uniforme da escola. Todo mundo quer aquela camisa de uniforme do jogador de futebol, porque é do Corinthians, sei lá, de algum time famoso, Real Madrid. Se todo mundo tiver a mesma ideia, todos vão consumir a mesma coisa. Rebelde, né? Mas você tem uma vida financeira estável, você tem uma condição melhor, você poder curtir a sua vida adoidado e para balada. Instável, mensalmente ele gasta mais de 2 milhões de reais, isso é bem mais instável. É bem mais que estável, né? Poder se sentir, como se diz, independente, né? E isso passa no imaginário do jovem, se sentir independente. Por quê? E outra, quem é que não quer popularidade? Diz aí quem não quer popularidade. Pois é, o que a ideia passa? Que sendo jogador de futebol, famoso, lógico, igual ele, vai ganhar milhões, vai poder comprar o que quiser, vai ter todas as mulheres, você vai poder escolher, né, com qual ele quer ficar, então vai ter uma vida muito fácil. Então, a maioria, a grande maioria, não todos, acham que se tiver uma vida dessa vai ser muito feliz, né? Como sabe, a felicidade se resumisse a isso. Seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática, exploração de bens. Tanto que ele dá um exemplo que no cinema, o que antes era para ser um mecanismo de lazer, passa a ser uma manipulação, um meio de manipulação para quem está ali, para quem foi ver um filme, acaba saindo de lá super manipulado. Tanto pelos produtos que passam na tela, pelas roupas que são usadas, ou até mesmo pelo um corte de cabelo que uma atriz está utilizando. Os americanos, qual a marca que a gente primeiro vê? LG, o que mais? Coca-Cola, que é clássico, o que mais? O outro grande que é famoso nos Estados Unidos? O M. McDonald's. Gente, qualquer lugar, qualquer filme, McDonald's, é aquele palhacinho que faz propaganda, o tempo todo ele tá lá. Marcas de carro também. Marcas de carro. Marcas de carros famosas o tempo todo. Então a gente está sendo bombardeado pelo cinema. O que poderia ser uma coisa interessante, um lazer para aprender algo interessante, tá o marketing ali por trás. É uma mensagem que a gente diz subliminar, que está induzindo você a comprar. Esses programas de televisão que a gente tem, Big Brother, A Fazenda. Lógico que às vezes a gente não assiste o tempo todo, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha, a maioria, né? O que acontece quando aparece? Gente, é o tempo todo. Eles ficam na marca, pelo menos assim, 10, 15 segundos, volta para a pessoa e fala o nome da marca, mas a marca que está patrocinando tal brincadeira. E vamos fazer, porque aquela marca está fazendo isso. É a marca tal, vamos agradecer a marca tal.
ditadores é que dão dinheiro, junta, sei lá, 20 empresas, cada um dá um tanto de dinheiro, investe, faz propaganda e é o que dá o prêmio, né, desses programas assim. Então, a gente está sendo meio que compelido a comprar o tempo todo. Uma música que eu acho super interessante, fez uma crítica nesse sentido, da Admirável Chip Novo, da Pitty, né? Compre, quem conhece aí? Fala. Né? Na época da ditadura, filosofia e sociologia foi tirado do currículo, porque não poderia formar pessoas pensantes que poderiam, de repente, criticar o sistema. Daí que surgiram os grandes autores, tipo Buarque, Caetano Veloso, que eram inteligentes a ponto de escrever uma música, criticar o sistema que eles estavam vivendo de uma forma disfarçada. Se os homens da ditadura conseguissem entender, lógico, eles iam conseguir atingir a mensagem deles, o máximo de pessoas possíveis, né? A indústria coloca pra gente que você não tem dinheiro para consumir agora, o que eles vão falar pra gente? Você não precisa adiar o seu desejo, você pode ir lá, consumir e pagar depois. E o que é interessante para a indústria? Os bons pagadores, eles não são interessantes, são pessoas que assim, não, ele paga direitinho para quê? Eles querem aquelas pessoas que vivem pagando o mínimo do cartão de crédito, vivem se corrompendo, né? Nossa, ela fica agora um empréstimo, mais um empréstimo, não dou conta, fica devendo horrores. Isso é interessante para o consumismo, para ter cada vez mais pessoas endividadas e dando lucro para os grandes, né? Itaú. Quem são os bancos que mais dão lucro? São os bancos privados, porque eles cobram taxas exageradas e ficam tirando dinheiro de quem tem pouco, ou quase nada, né? Porque as taxas de juros são horrorosas. Então, quais são os novos desafios para a educação que a gente vai ter? Por exemplo, já que falei de roupa, a mídia. A gente tem roupas a cada estação o tempo todo. Aí você é obrigada a meio que jogar algumas coisas fora, ou doar, fazer alguma coisa desse sentido, para poder estar consumindo mais. Então, ela, né, te induz, e se você não está usando, está fora de moda. Os meninos aqui consomem assim, ou parece, gostam de andar na moda, usam roupas assim? Não, é o que acontecia na época e fez essa crítica à sociedade. Como forma de estar alertando a nossa sociedade para isso. Para poder falar, claro, você está sendo induzido e você não precisa de tudo que você compra. Por quê? Se a gente for parar para prestar atenção, o que mais a gente consome? Coisas básicas? Não, supérfluos. Não é comida, roupa, tal, esse tipo de coisa. Muita coisa que é supérflua, que você poderia passar sem. Então ele fez essa crítica de forma a colocar as pessoas da época estarem pensando para poder falar, a gente pode dar um freio nisso e não viver em função desse consumo exacerbado. E vocês acham que faz sentido o que ele escreveu lá, ó?